Continuando a nossa programação, convidamos o fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, professor Maurício Rodrigues da Cruz, que proferirá a palestra com o tema A Significação do Centro Espírita. Não, você ficar na frente, eu passo por trás. Eu passo por trás, é melhor por trás. Como é que eu tenho a civilização? Como? A significação do Centro Espírita. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos, dizer, como presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, a satisfação de, nesse momento, sentir que algumas dessas sementes que semeamos começam realmente a crescer, a trazer frutos e a dimensionar no tempo e no espaço a significação doutrinária espírita. Esse é o momento de nós indagarmos um pouco mais sobre a significação de uma unidade funcional chamada Centro Espírita. Em primeiro lugar, nós temos que rapidamente entender que o Centro Espírita, ele agencia uma ordem cultural. E essa ordem cultural há de ser sempre viva. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, fazer espiritismo numa sucumbência, num processo absolutamente desgastado ou diferenciado daquilo que representa a materialidade da nossa vida. Para que isso aconteça com dignidade e que possamos responder e reacender em cada pessoa, veja, a consciência de que ele está na Terra e que ele precisa aprender, modificar comportamentos, se alcançando todos os dias, nós teremos que compor o Centro Espírita com uma condição e com uma conceituação básica. O Centro Espírita há de funcionar sempre como Universidade do Povo. Para isso nós temos que ter um projeto político-pedagógico. Nós temos que ter um projeto E esse projeto político-pedagógico deve nos permitir levantar no Centro Espírita um currículo. E esse currículo no Centro Espírita tem que significar a vida. Então, a vida, o reencarne, desencarne, sofrimentos, angústias, temperamentos, vaidades, enfim, todos aqueles elementos que compõem o nosso cotidiano. Quando nós estivermos estruturados uma dimensão, veja, de uma Universidade do Povo, com um projeto político-pedagógico, com um currículo, nós teremos que rapidamente pensarmos numa relação crítica de que cada um deve necessariamente se autoconhecer. O grande significado da Casa Espírita é, quem sabe, a gente buscar o ser. E na medida que a gente busca o ser, que a gente se integra com o ser, nós começamos a percebermos o quanto nós somos ainda precários. O autoconhecimento deve nos trazer o autocontrole. E na medida do autoconhecimento e do autocontrole, nós temos que permanentemente fazer uma construção. E construção se faz com sustentabilidade. Nós precisamos estar sempre em uma linha de sustentabilidade afetiva, cognitiva, de psicomotricidade e de conatividade. Nós vamos saber, por exemplo, como é que eu me comporto diante das crises existenciais ali fora. Não adianta virmos para o Centro Espírita, ficarmos contritamente vivenciando palavras no Centro Espírita e demonstrarmos sempre um total desajustamento daquilo que significa a nossa experiência no cotidiano. Então, nós temos que ter a coragem de enfrentar um cotidiano diversificado, pluralista, que vai responder às expectativas nossas e de todas as pessoas que estão ao nosso lado. Então, a Casa Espírita não pode ser, de maneira nenhuma, congelada. As vivências na Casa Espírita têm que ser vivências absolutamente ativas, dinâmicas, que nos demonstrem que nós temos capacidade de reação. As reações são as mais diversas. Nós erramos, nós acertamos, nós procuramos valores, mas o grande significado da nossa vida
é sempre acrescentarmos um maior potencial naquilo que significa autoconhecimento. Nós temos uma tendência, por exemplo, enorme em nos autopromovermos. Nós temos uma tendência enorme em sermos utentes, utilizar as outras pessoas. Nós temos uma tendência enorme em pensar, por exemplo, num sistema de valores que é enriquecer, no sentido monetário, no sentido econômico. Nós temos uma preocupação que nos envolve num aspecto de nos promover esquecimento, que estamos temporariamente na Terra. Eu e os senhores todos estamos numa fila que a qualquer momento poderíamos ser chamados. O que nós deveríamos ter consciência é que a cada momento dessa percepção, dessa relação com o nosso próprio ser, nós teríamos que viver intensamente e alegremente. A gente tem que saber o seguinte: será que amanhã todos nós estaremos num efetivo de vida no aspecto físico, material? Não. É muito difícil dizer isso. Mas é muito fácil a gente dizer: esse momento eu gosto, esse momento eu quero, esse momento eu assumo. E com isso nós afastamos, por exemplo, a mentira, a vaidade. Nós afastamos essas coisas que são temporárias e que são extremamente maldosas à nossa construção humana. E nós vamos todos os dias ter a consciência de que estamos nos construindo. E essa construção não é uma coisa quimérica, não é fantasiosa. A gente tem que ter, em primeiro lugar, uma coragem extraordinária. Uma coragem, por exemplo, não é para enfrentar o vizinho que faz barulho, o vizinho que a gente não compreende, mas é uma coragem para enfrentar a nossa impaciência, uma coragem para enfrentar, por exemplo, eu sou professor universitário, e os últimos 10 anos eu só ouço e vejo a única coisa: a morte da universidade. A decadência integral, basicamente por uma coisa: nós não lemos mais. Nós somos um povo que afastamos, por deficiência da educação infantil, fundamental e média, a leitura. Nós fazemos, os professores são todos mnemônicos, fazem dissertações, mas nós não lemos mais. Eu atendo, às vezes, mestrado, doutorado. É horrível fazer essas criaturas ler. No centro espírita a gente está tentando. Estamos até criando capacitores para ver se eles imediatamente se credenciam a leituras. Eu não tenho dúvida nenhuma, meus amigos. Centro espírita, com uma massa crítica precária, só poderá materializar processos precários. Nós temos que ter uma massa crítica que se acresça todos os dias de conhecimento. Todos os dias o nosso cognitivo deve alcançar elementos novos. Veja, nós não somos dogmáticos, nós não somos sacros, nós não somos místicos e nem esotéricos. Nós não temos na casa espírita senão uma preocupação: ensiná-los a pensar livremente. Nós não queremos que os senhores saiam daqui com metáforas que representem para os senhores, não é, uma possibilidade de vida sem que os senhores façam um pensamento crítico. A nossa proposta é coragem, determinação de autoconhecimento e flexibilidade. Todos os dias, os senhores devem ter a coragem para enfrentar um cotidiano diverso, triste, horrível, olhar para as nossas cidades brasileiras e ver irmãos nossos ao relento, alguns mexendo enxafurdados em latas de lixo. É horrível vermos, por exemplo, mulheres esguélitas com o filho, utilizando o próprio filho para pedir dinheiro nas paradas de trânsito, nos semáforos. É horrível vermos nesse momento as filas do INSS, as filas dos hospitais. É tenebroso verificarmos que nós não atendemos convenientemente, mesmo pagando os impostos, aquilo que deveríamos atender, que é a vida. Nós não podemos, no centro espírita, repetir exatamente aquilo que a autoridade constituída do nosso país tem feito e tem patenteado, que é deixar para amanhã. Nós precisamos rapidamente preparar os senhores para essa dimensão de coragem, essa determinação de fazer as coisas. Tem alunos que eu conheci na universidade
que começaram 5 cursos superiores. Nenhum deles é de seminário, porque nós não temos mais determinação. Nós não temos flexibilidade. Nós brigamos muito, não compreendemos o próximo, nos achamos superiores aos outros, queremos rapidamente determinar que a gente seja, naquele momento, reconhecido ou imposto de alguma forma. Isso não é possível continuar. Nós vamos ter que pensar que a vida da Terra é um conjunto, é conjuntivo. E na medida que for conjuntivo, nós temos que entender a contribuição que todos nós, uns para com os outros, fazemos todos os dias, e se não recebemos é porque não temos prontidão para isso. E eu lhes aconselho todos que frequentam a Casa Espírita a fazer prontidão. Em primeiro lugar, quais são as minhas deficiências? O que é que eu sou deficiente? Deficiente em quê? Eu tenho que saber me aceitar. É fundamental aprender a me aceitar. Eu não sou menor nem maior do que ninguém. Eu preciso de todos. E todos precisam de mim. Nessa relação de vida crítica, intensa, interativa, eu vou crescendo o autoconhecimento e me autodeterminando. E na medida que eu faço essa autodeterminação, eu vou me integrando melhor com as pessoas. Nós não podemos transformar o centro espírita em um local amorfo, num processo onde nós vamos pegar Evangelho e ler Evangelho e simplesmente dizer é importante o que foi programado, foi dito há 400, 1000 anos. Não. Nós temos que eu saí de casa e olhei a grande tragédia humana no sentido social. Quando eu for trabalhar a linha do Evangelho, ou a mensagem dentro do centro espírita, eu preciso rapidamente trabalhar a realidade que eu estou vivendo. Ou eu trabalho essa realidade, ou eu faço alguma coisa absolutamente distante da minha consciência, do meu afetivo, da minha ordem moral. E esse é um momento que nós precisamos fazer um crescimento de autoconhecimento de uma ordem moral. Nós temos que ter uma moral que nos permita todos os dias nos alcançarmos. Que não haja na nossa, veja, no nosso poder de conceber, de perceber e de conscientizar a vergonha de ser. Que a gente tenha alegria em ser. E quando a gente tem essa alegria em ser, veja, nós imediatamente passamos a alcançar a resolução de alguns desafios. Porque nós teremos muitos desafios. Muitos mesmo. Um deles é o desafio da gente achar que é perfeito. Que a gente não precisa de nenhum retoque. A gente precisa de todos os retoques. Imagina, por exemplo, eu tocar um telefone para a casa de alguém e falar 40 minutos com alguém. Comigo, se eu não tiver a coragem de dizer, minha senhora, eu posso conversar com a senhora 4 minutos. É preciso, mais do que nunca, entender que nós temos que trabalhar de uma linha ultra rápida, de uma dimensão crítica, aonde é com 40 minutos de aula, por exemplo. Nesses 40 minutos eu tenho que passar alguns núcleos essenciais para que a pessoa possa alcançar esses núcleos e trabalhá-los à sua própria conta, em um cognitivo, em um afetivo, em uma psicomotricidade e em uma linha de proteção. Quando a gente faz isso, a gente começa a construir um mundo melhor. E nós precisamos construir um mundo melhor. A cada dia que passa, preciso construir um mundo melhor. Mas esse mundo melhor, um mundo onde a gente possa entender que nem todas as pessoas possam representar uma imediata interação conosco, mas é preciso uma imediata tolerância, é preciso tolerar os outros. Interar-se é difícil, mas tolerar é fundamental. Que a gente precisa, por exemplo, descobrir que só ter fé é muito pouco. Um dia a imprensa no Rio de Janeiro me perguntou: o senhor é médium desde muito cedo? O senhor tem fé? Eu tinha ouvido um clérigo na praia e tinha ficado decepcionado com o que ele dizia aos outros, que depois descobri que era um clérigo, sobre a confusão, inclusive de ordem sexual, em púlpito. Eu fiquei muito revoltado, lembrei de minha avó, que ajoelhava-se diante deles, por uma linguagem, evidentemente, salutar de vida. Quando eles me perguntaram, ela me perguntou, a jornalista, se eu tinha muita fé. Eu disse: olha, minha filha, eu não tenho fé, eu sou a fé. Porque se eu não fosse a fé, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho inúmeras casas como essa. Eu tenho que pensar na administração,
Eu tenho inúmeras casas com pessoas que precisam comer. Eu tenho inúmeras pessoas que precisam do meu olhar, do meu sorriso, da minha linguagem, da minha recomendação. Então eu tenho que ser realmente a fé. E eu aconselho-vos todos a se perguntar intensamente dos senhores se os senhores têm fé ou são a fé. Ter, a gente pode perder. Ser a fé, a gente nunca a perde, porque ela essencializa o nosso ser. E quando ela essencializa o nosso ser, ela todos os dias nos permite renovação, porque Deus é imanente em nós. E na dimensão da imanência, nós vemos, por exemplo, a natureza, que nós vamos, nesse momento, não desgastá-la mais. Nós vemos os seres humanos nos olhando, e eles têm uma mensagem extraordinária para todos nós, seja quem for que a gente encontre, a mensagem é uma mensagem de vida. Nós temos, por exemplo, as aves, nós temos o vento, nós temos a chuva, até as tempestades. Tudo significa nada menos, nada mais do que transformação. Quando uma grande devastação passar por nossa vida, nós temos que ter a coragem de saber que amanhã é hora de recomeçar, ou a partir daquele momento. Nenhum de nós deve viver no mundo sem uma expressão ativa, plena e concreta de coragem. Mas para isso a gente precisa se autoconhecer. Eu sou uma pessoa que tem uma relação boa de afetividade com o meu próximo? Ou eu sou uma criatura difícil? Eu não sei compreender os outros, eu me repito muito, eu tenho uma linguagem que cansa as pessoas? Não. Eu tenho que imediatamente me corrigir. Então, quando eu quiser corrigir os outros, é como o professor do ensino infantil, ensino fundamental e médio ou superior. O professor deve ser alguém que deve sensibilizar e ele deve estar continuamente preparado para algumas negações, mas permanentemente em prontidão para respostas que não sejam resolutivas da pergunta que aquele indivíduo fez, mas que sejam sensibilizadoras para que ele possa buscar essas informações aonde devidamente deve buscá-las. Então, nós somos sensibilizadores de uma ordem nova. E essa ordem nova é uma ordem que envolve amor, fraternidade, mas sem pieguismo. É uma ordem que envolve luz, conhecimento, mas com esforço. É uma ordem que nos chama, evidentemente, a uma maior responsabilidade com o conhecimento. É uma ordem que nos diz todos os dias que nós precisamos ter força e caráter, mas para isso nós temos que fazer autoconhecimento. Então, o mundo é um mundo que nesse momento nos oportuniza nos transformarmos. Mas para isso é preciso que essa transformação venha de dentro para fora. Nós vamos estar plenamente conscientes o que eu sou, o que eu quero ser, como é que eu estou vivendo nesse momento. Vejam, meus amigos, nós dizemos assim às vezes, eu tenho fé em Deus, eu sou forte, mas basta, por exemplo, que o sujeito nos bata atrás do carro e eu não sei a reação que a gente tem. Imediatamente reagimos e queremos, é como se, não, quem sabe ele tem um filho excepcional, ele tenha, naquele momento, tido uma grande crise com a companheira, ele não tenha percebido bem o mundo em que está vivendo, e nós vamos acarretar mais dor. Então, nós temos que sensibilizar as pessoas, primeiro, uma independência. É horrível o centro espírita, onde as pessoas estão atrás. O que é que o guia falou? A ideia de guia acabou. O centro espírita não trabalha com guia. Ele trabalha com espíritos construtores de uma mentalidade nova, que nos traz metáforas para pensar e não para nos guiar. É horrível a gente imaginar que seria muito fácil que nós tivéssemos preceitos e que entregássemos esses preceitos a cada um dos senhores e todos os senhores seguissem os preceitos. O mundo seria perfeito. Mas nós vivemos em um mundo pluralista, onde cada um de nós vai interpretar qualquer frase, qualquer acontecimento, qualquer fato, como uma realidade existencial bem constatada para mim. E na medida que eu faço essa realidade bem constatada para mim, cognitiva, afetiva, psicomotora e conativa, eu imediatamente tenho uma percepção de quem eu sou e o que eu quero ser. Quando isso acontece claramente na minha vida, eu tenho coragem suficiente para me enfrentar. Porque enfrentar os outros, meus amigos, é muito fácil. Mas enfrentar a si mesmo, imaginem, por exemplo, a sentença do câncer. Nós estamos com um avanço
do câncer de colo retal, o mais grave, quem sabe, que tenha passado pela sociedade brasileira. É horrível, realmente. Nós estamos com Alzheimer, nós estamos com dependências químicas nos centros urbanos, nós estamos, por exemplo, com a universidade em falência. Nós não podemos ficar em falência. Nos deem a notícia, num gabinete, fomos levar um ente querido, que a criatura está com câncer, nós não podemos ficar aumentando a dor social. O espírita não aumenta a dor social. A gente se detém e, com coragem, determinação e flexibilidade, administra. Quando nós assim procedemos, nós estamos construindo um mundo melhor para o futuro. Nós temos que tirar a nossa mente, através da nossa inteligência, e colocá-la um pouco para frente. Ela tem que receber as informações todas, nós recolhemos, vivemos ativamente o que recolhemos e projetamos o futuro. O futuro não acontece, é uma projeção de cada um de nós. Cada um de nós projeta o futuro. E nessa projeção do futuro, por incrível que pareça, meus amigos, os senhores vejam as pessoas que tiveram o primeiro casamento. Avaliem o segundo. Já tem estudos sociológicos, antropossociológicos sobre isso. Avaliem o terceiro. E não se deixa nem amadurecer a ideia cognitiva de um processo afetivo diferenciado. Imediatamente se encontra-se em 6, 8 meses um outro indivíduo, ou uma outra criatura, ou homem ou mulher, dependendo dos estados de gênero, absolutamente igual. Repetimos o quadro. Então tem alguns que já casaram 6 vezes. Não casaram, nem tiveram satisfações nenhuma. Eles tiveram uma crise existencial continuada. E uma crise de destruição. O que nós precisaríamos mais do que nunca é uma afirmação positiva do que nós somos, saber avaliar as outras pessoas e saber até que ponto eu contribuo. Porque abandonar alguém, ou mentir para alguém que gosta, por uma ordem sexual, por uma ordem econômica, porque hoje está muito fácil, até procura-se pessoas que possam fazer renda econômica. O quadro é um quadro estarrecedor. Nós caminhamos por uma desordem que envolve, inclusive, as nossas famílias. Por quê? Porque nós não temos um devido autoconhecimento. Porque nós não temos uma educação solidificada numa sustentabilidade de uma ordem moral, consequentemente espiritual. Eu nem falo numa dimensão, às vezes, no espírito. Eu falo mais numa dimensão de uma ordem moral. Nós somos de um processo, né, de uma antropoética, um processo antropo e ético, onde a gente possa administrar da melhor forma possível todas as ocorrências e todas as posições que envolvem o nosso ser no espaço. O espaço é plástico. E o espaço, sendo plástico, ele nos permite nós moldarmos esse espaço. Mas como a gente tem dificuldade de moldá-lo, a gente imediatamente aceita ou o molde de uma outra pessoa, ou o molde que a gente encontrou. E isto não é, de maneira nenhuma, força de um processo que tem tentado transformar o mundo, que é concepção construtivista. A concepção construtivista me permite construir o político, o social, o econômico e o cultural meu. Eu tenho que continuamente me construir. Na medida que eu me construo, eu fico um homem forte. Quando eu sou um copiador, quando eu sou um mero repetidor, quando eu sou alguém que não tem, de maneira nenhuma, essa efetiva consciência de que eu vivo num mundo que eu preciso me renovar, eu fico vencido. E eu não posso ser vencido. Não é vencido pelos outros, porque o vencido é por mim mesmo. Quando eu me sinto vencido, quando eu me sinto ultrapassado, é esse indivíduo que vive sempre aumentando a dor social. E nós, no Centro Espírita, que ensinamos a pensar e chamamos os indivíduos para ser tolerantes e flexíveis, nós queremos dizer a todos que deve haver em todos nós que buscamos a causa espírita a relação crítica, inteligente, de sabermos administrar a nossa vida com dignidade, com operosidade e com uma força de alcançar o futuro com dignidade. Nós somos dignidade. Vejam os senhores, no nosso país, as pessoas que começaram a branquear os cabelos e que já nos chamam de velhos. E depois de velhos, se nós começarmos com artrose, trôpegos,
velho, não é? Trôpego, doente, quem sabe depois de um certo período, com grande facilidade, nos peçam para darmos uma autorização para receber a nossa aposentadoria, os nossos bens, e com força e moral nos internem, inclusive, em hospitais. E nós achamos isso muito sério. Tem mais de 80 anos, ou tem mais de 70 anos, está produzindo. Eu encontrei professores, colegas meus universitários, em asilos de recolhimento de pessoas que viviam até com 1 ou 2 salários mínimos. Fui procurar, ele tinha dado uma procuração para um sobrinho, não tinha filhos, e foi parar num asilo. Então, porque nós não temos nenhuma preocupação moral, e a preocupação moral é a outra pessoa. E nós temos que ter a preocupação moral com outra pessoa. Não adianta falar em religião, em espiritualidade, em harmonia, quando nós não temos uma responsabilidade de reconhecer uma ordem moral que nos dá a igualdade. E essa ordem moral que nos dá a igualdade nos dá a segurança do ser. E com a segurança do ser, a gente tem a operosidade de fazer a sustentabilidade de um cotidiano que nos permite olhar de frente às outras pessoas, nos permite esperar, nos permite dizer o dia seguinte será melhor, porque a esperança é plausível e não a quimérica. A gente tem que sempre, na casa espírita, aprender a pensar e aprender a pensar em uma linha construtiva do bem. Nós temos um Cristo que nós aceitamos, mas é um Cristo que nos traz uma mensagem viva. Há um conto russo que é muito importante. Há um aldeão russo que, quando se aproxima o dia do Natal, ele fica desesperado e ele sonha, no desespero dele, que o Senhor, desse lá o Senhor, viria visitá-lo. E ele arruma sua casa, seu pequeno barraco, ele limpa, ele lava, ele passa, ele coloca as toalhas bordadas que a Rússia usava e fica esperando. Não demora muito, ele encontra um casal desesperado, uma mãe e um filho, com frio, e ele recolhe e alimenta e dá uma bebida para que eles possam se recompor. E quando eles se recompõem, ele enrola um pedaço de pão e eles vão embora. E de repente ele está cansado e bate a porta outra vez. É uma senhora idosa, não é? Muito idosa, que está com fome e que quer alguma coisa. E ele pega um caldo quente e entrega a ela e movimenta os seus braços, levanta seu queixo, seu rosto, conversa com ela e ela melhora bem, o agradece e vai embora. E de repente vem um outro que diz a ele que precisa, que queria água, queria lavar os pés com água quente, ele aquece a água quente, e alimenta com água quente, dá-lhe comida, e o casal melhora e vão embora. E assim se sucede com outras criaturas, e ele já extenuado vai ao seu leito e faz uma indagação: Senhor, eu esperei tanto, eu sou um homem de fé, mas o Senhor não veio me ver. E ele ficou numa expectativa. Imediatamente a sua casa se transformou em uma força de luz, iluminada, e ele recebeu uma voz que dizia a ele: não é? Mas como? Eu já estive com você 4, 5, 6 vezes. Então, o espiritista é aquele que tem que entender, vejam, que nós vamos receber todos os dias um chamamento para nos transformarmos. Esse chamamento é o chamamento pelo amor, pela fraternidade, pela luz, pela esperança, numa visão corajosa, aonde eu não deixo de ser. Uma visão corajosa, onde eu sei produzir, repartir, não é? Dividir, consumir e fazer a construção de uma sociedade melhor. O centro espírita, onde ele tem a responsabilidade de um processo aberto, o seu sistema de ideias é um sistema de ideias acolhedor. Ele acolhe cada um de nós sem nenhum preconceito. Ele acolhe cada um de nós numa dimensão, evidentemente, de dizer: você é forte e você deve reagir. Nós não temos de maneira nenhuma possibilidade de nos queixarmos. Nós somos, nesse momento, agentes de um mundo novo.
E agentes de um mundo novo são ideias novas. Nós traremos ideias novas. O que nós temos é que nos distanciarmos de todos os dogmas, de todas as práticas, evidentemente, que adentraram a casa espírita e que bofaram com a casa espírita, que passamos a trabalhar linhas que não dizem respeito, evidentemente, a um homem presente. Nós estamos continuamente trabalhando um homem passado, uma edição passada. Eu quero só, por último, quem sabe como nós estamos ainda em um processo primário de entendimento, todos nós, na Terra, entendemos que quando nós estamos para reencarnar, veja, quando nós desencarnamos, nós imediatamente, por frequência diferente, somos sugados da Terra. Imediatamente. Perdemos os 3 plexos, o solar, rompeu-se o plexo solar, o plexo cerebral e o funcional, nós saímos que nós não temos uma frequência da Terra. Quando saímos, vamos receber seja bom, mau, feio, bonito, branco, preto, índio, seja quem for. Ele vai para um centro de tratamento para que ele se autoconheça, para que ele se crie a possibilidade de ver a sua identidade. Passado, no mínimo hoje, de 70 anos, não menos de 70 anos, porque ninguém pode reencarnar na Terra com a mentalidade que deixou a Terra. São gerações que já vieram, porque se ele receber de uma só pessoa aquela imagem que ele deixou aqui, começa imediatamente a sentir-se muito mal. Então a fraude vai desde a proposta de dizer o seu sobrinho é seu avô que reencarnou. Veja, o fácil, esse simplismo tomou conta às vezes dos nossos currículos mediúnicos. O mediunato tem a responsabilidade de desmistificar. Esse indivíduo, depois de 70 anos, 80 anos, ele tem que reencarnar. E para reencarnar, a gente dá o exemplo seguinte: põe um copo com azeite, pega uns chumbinhos, joga chumbinho, ele por densidade diferente vai para o fundo do copo. O espírito que vai reencarnar é rolha, está em cima do copo. Quando ele precisa reencarnar, ele tem que se prender aos plexos daquele chumbinho e desce. Imediatamente adentra o ventre feminino e começa o grande trabalho de realimentação, né, de um processo, de uma construção, evidentemente, cerebral, uma construção neurológica, uma construção biológica. E nesse campo tão complexo e extraordinário, ele reencarna, ele alcança o mundo da Terra. Não é fácil. São 9 meses no ventre materno e depois 5, 6 anos para a gente aprender. Chora, tem que aprender o que é porta, o que é isso, o que é aquilo. Tem que aprender higiene, tem que aprender a chamar pai, mãe. Não é nada fácil isso. Então a gente tem que valorizar a vida. Eu não sei se os senhores sabem, mas nós estamos com uma escala de suicídio a maior que já tivemos no nosso país. É proibido publicar. Então nós não sabemos que tem meninos de 9 anos se suicidando. Isso representa que nós estamos abandonando, vejo, a dimensão da cultura. O país carece imediatamente, e os senhores têm que nos ajudar, e o Centro Espírita muito mais, a criar uma teoria geral da cultura brasileira, para seguir a teoria geral da cultura humana, e entender o que é que nós, como seres humanos, independente de religião, representamos uns para com os outros. Se fizermos isso, nós seremos felizes. Se não fizermos, seremos pessoas decadentes, que viveremos continuamente num processo de autonegação. Quando nós nos negamos, negamos o próximo. Invejamos. Porque o dia que os senhores forem cumprimentar alguém que fez os bancos escolares com os senhores, e de repente, até por um processo missionário, passou a ocupar uma posição mais alta, e os senhores chegarem até ele e dar a mão, isso acontece muito comigo, de embargadores, juízes, que eu fui lá cumprimentar. Se eu voltar as costas e disser esse lugar devia ser meu, eu não estou socializado. Eu ainda sou uma pessoa precária. Eu não sei ainda o que representa a igualdade humana. Eu queria que o direito todo fosse meu e não da outra pessoa. O Centro Espírita deve circunstar as pessoas a entender direitos e deveres,
onde todos que têm direitos e todos que estudaram e que têm competência poderão ocupar todas as posições que, evidentemente, um Estado de direito organizado pode oferecer a cada um. Tem concursos, tem isso, tem aquilo. O importante é a dimensão missionária de cada um. Quando a gente tem essa consciência, a gente tem a consciência de construção. Eu não vou me alongar muito, eu só quero dizer aos senhores o seguinte. Eu estou muito feliz de vir aqui. Os senhores, a grande maioria, mineira. Não é? E eu convivi com o Chico Xavier, não é? O grande Francisco Cândido Xavier. Em cada um de nós espíritas tem muito dele. Muito. Ele tem a significação da transformação. Quem sabe eu posso dizer e atestar aos senhores que foi o homem mais humilde que eu conheci. Eu não me lembro de ninguém outro que fosse assim, tão humilde, tão sincero. Às vezes até me parecia precário a sua dimensão. Magrinho, doente, mas no rosto. Duro, às vezes, mas não é necessário. Então, quando eu vim, eu disse a Nádia, vamos inaugurar o centro, eu disse a ela, vamos colocar uma placa que a gente lembre permanentemente que o Espiritismo no Brasil lembra muito e deve muito ao Chico Xavier. Muito. E que os senhores todos, particularmente mineiros, lembrem a grandeza deste homem, simples, a moral. Não procurou dinheiro, nem posição, mas fez da vida um verdadeiro corolário de amor, de fraternidade e de luz. Então, que a mensagem final minha seja exortá-los a conhecer melhor, quem sabe, a vida do Francisco Cândido Xavier, que é a vida de um período longo doutrinário espírita no Brasil. Muito obrigado, que Deus abençoe os senhores.